Ó, Vai. ó o banheiro. Quem é, menino? Sei lá, ó o perigo. So, good morning, everybody. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui. So, welcome you all. Giba, quer fazer a abertura? Parei, eu falei. Bom dia mais uma vez. Como o Batala de Washington, ele começa com uma batalete de Brasília que vai morar em Washington e que chama eu e o Paulo para saber como faz para criar um grupo fora do Brasil, a Solange Morelli, né? A Solange Morelli. Então, eu acho que o Paulo tem uma grande participação também na criação, porque ele orientou muito bem a Solange. Ele foi o padrinho, né, do projeto em Washington. Então, Paulo, você traduz aí, por favor, e se apresenta e larga a bola aí. So, what Giba is saying that we have a Brazil had a part in the creation of Batala Washington with Solange Morelli, and so I think we can start with that, and maybe I can just start off with a bit of history, and then we can carry on with everyone else helping to tell a bit of the story of DC. So when was it back in which year? 2007. 2007. So Solange, she was playing in Batala, Brasilia at the time, and I think her husband was to be transferred to the World Bank, I think, to work there in DC, and she had the idea of taking Batala to the States, and but the thing that Solange needed a musical director to go with her, because she only played the surdo at that time, and so we looked at in Batala, Brasilia, if there was someone available to go, and we had a couple of names at the time. We tried. I think we talked to another person here called Felicia, but she wasn't she wanted to go, but because of work, she couldn't get some time, like a year off work or something. But ended up with Mariana Studert, that she was working in Brasilia, and she could take a 2-year leave or to study or something like that. So they spoke to us, to me and Giba, asked us what we thought about it, and Giba said, well, we need the instruments, we need someone to teach the music. So from that point, Mariana saying that she could stay, she could go and study and have all the support from Solange to help her with the paperwork to go to DC. So and that was it. That in 2007, Batala DC started. I can't remember I can't remember really how the instruments got up there. I think Solange, we prepared like 2 packs of instruments, and then with the subsequently, like with Carnival and all those trips, we started like just sending more and more instruments. I think very quickly you have like 50 members, no? Então, só explicando aqui, so I'm going to translate in Portuguese, so I'll make like the sentence short so that we can also translate for others that speak Portuguese. We have a lot of members from Brasília, so então, o que eu estou falando aqui, pessoal, é que
o Batala Brasília teve uma participação, né, muito grande para iniciar o Batala de Washington em 2007. Tinha uma pessoa chamada Solange Morelli, que o marido dela foi trabalhar no Banco Mundial, e só que ela tocava só surdo, né? E aí ela trouxe a ideia de começar um grupo, né, nos Estados Unidos, mas a gente precisava de uma diretora musical, né, uma pessoa para ensinar música. Então a gente tinha algumas pessoas, né, que a gente começou a ver. A Felícia foi uma delas que a gente tentou, mas por conta de trabalho, acho que ela tinha acabado de passar num concurso. Mas tinha a Mariana Studart, que ela trabalhava, ela é servidora pública, e aí tinha uma oportunidade de ela tirar uma licença de alguns anos aí para estudar. E aí, uma vez que a gente conversou com o Giba, ele deu ok, e a Solange ela ajudou muito na papelada para mandar ela para os Estados Unidos. E aí eu estava tentando lembrar aqui, mas como é que os instrumentos chegaram lá, mas a Solange levou bastante instrumento, 2 cases grandes, e aí cresceu rápido. Então o pessoal vinha para os carnavais, aí já, fazendo aquela logística toda, vinha para o carnaval, montava o instrumento, voltava. A Solange também vinha muito para o Brasil, e toda vez ela levava alguns instrumentos. Então é isso. Legal. Eu queria também poder falar, eu queria que as pessoas conhecessem, pelo menos de nome, a Solange Morelli, que é uma pessoa que é muito importante na história do Batala de Washington. E me perdi. Então, para o Paulo explicar um pouco sobre a Solange, porque a Solange é o começo de tudo em Washington, né? Ela deu muito dela, deu muito do tempo dela. Ela é uma pessoa que não media esforço para fazer o Batala crescer em Washington. Lembro que ela pegava avião, ela fazia parte do corpo diplomático, não era, Paulo? E ela tinha uma facilidade, e é uma pessoa que é muito importante, que a gente não pode começar essa reunião sem falar um pouco dela. So yeah, what you've been saying that we can't talk about the Batala Washington without paying respect to Solange's effort and all that she did, because she did really started by herself, and she put her personal life in it. She had that facility of traveling all the time, Brasilia, DC, and she was very important. I mean, I'm sure that there are a lot of people here that follow that initial launch, and so yeah, she was really important for I mean, it would be, we can't ignore that at the beginning. And it's, as a pioneer, it takes a lot of effort, no? Nowadays that we have a committee and a board, and all the tasks that you have to share, imagine that being done by one person, no? And she did that for at least the first whole year. She was doing putting a lot of her own time to do it. Então, eu queria dar um salve para Solange, né? Um salve. E agradecer bastante a ela por ter levado a ideia desse projeto para a América, por ter se empenhado e por ter criado um grupo, né? Porque ela criou um grupo para o mundo. Ela não ficou com o grupo para ela. Ela criou para o mundo, tanto que as meninas hoje são independentes e estão aí, entendeu? Porque ela, desde o começo, ela queria assim. Porque a vida dela não permitia ela ficar em um só lugar. So what Giba, because this is being recorded, he wants to
give a shout out to Solange, and just show to her our gratitude towards her for doing this. And from the beginning, what we perceived is that she was doing that for the world, for as an open organization, because of her life. She travels a lot. She has to change homes frequently because of her work and her partner's work. So she did a good job in making you independent, so that you could walk, carrying the going on your path by yourselves. So yeah, so gratitude for Solange for this, for the beginning. Okay. People, Allison's here. Allison? No? Ok. Uma vez que a Solange criou o grupo, que a Maristu foi, que fez todo um trabalho musical muito importante também, a Maristu teve que ir embora, e aí aparece a Alison, né? Que é uma pessoa muito importante na história do Batala Washington DC, que assume a direção musical e que até hoje ela é diretora musical. Ela tem as coisas dela com o problema do Covid, mas ela continua sendo diretora musical, e é uma pessoa que é muito intensa, é uma pessoa que é muito interessante como ser humano, como musical director e como pensadora para organizar coisas no grupo. Isso é uma coisa, ela sempre quer saber como faz, como pode fazer. Ela nunca vai para frente para colocar a história de um grupo em mau situação, entendeu? Então, é uma pessoa que tem um respeito muito grande pela família, porque o Batala é um grupo que eu levei muito tempo para criar, entendeu? Desenvolver cores, desenvolver símbolo. Aí, de vez em quando aparece alguém que tenta mudar isso aí, mas ela não, ela sempre foi uma pessoa muito, muito correta com isso, com o respeito dessa identidade, porque é uma identidade, né? So what Giba is saying is another part of the chapter of Batala Washington's history, which is once Mariana she finished her studies, she came back to Brazil, and Alison took over to do the to take care of the music direction, and again we're very grateful for Alison work, and we are very lucky as well, because Alison has always been very respectful for the Batala story and identity. Very, very curious. She did a lot of research, a lot of travel. I remember seeing her a couple of times in Carnival, and but she also very clever in also not only in the music side, but also creating this group, the sense of group, which as Giba said, that she never allowed the group to divert from its original identity. And something that a problem that usually we have in Batala is that people, Giba spent a lot of time of his time to create this identity, the colors, the symbols, the music. So it's very easy for when someone to take over, starts changing a bit of that, or putting too much of a personal idea, and then you and mixing it up with what Giba created, and then
as time comes, you start like losing your identity. So with Alison was different. She always respected that. She always came to Giba to discuss all of that. Unfortunately, nowadays she's a bit apart because of the COVID, that she in personal life, the issues that she has to be, I think, with her parents, and but she's always been, something very important, someone's very important for not for only Batala Mundo, but for DC. Ok. Eu vou começar, então, agora a falar com as pessoas de Batala DC. Vou pedir para que, uma por uma, assim, que de acordo, eu vou chamando, que se apresente, que fale a sua função no grupo e que fale da sua experiência, tá bom? Eu quero começar com você, Marli. Pode ser? So what he's doing, he's going to go around, asking members, to participate, and so please, introduce yourself and talk about your experience in the group. So we'll try to go over, as much as we can in this time. So we're starting with Marli Perez. Bom dia, gente. Bom dia! Eba! Bom dia, Marli. Você vai falar em português e inglês, viu, vai? Eu falo português, mas não muito bem. Fala com você. Mais ou menos. Meu nome é Marli. Originalmente eu sou colombiana. Eu comecei com Batala from the beginning. So I switched to English. Sorry, I've been No começo. Since from the beginning, 2007, when we didn't have drums. So it's been a journey. It's been a very great journey to see for the past 13 years the growth of the band, and even within the city, Washington DC was not. It was interesting because we were trying to see how the city was going to take Batala, but the city loves us, and they want more of us. Everyone knows who Batala is. We're actually pretty famous in the Washington DC area. So anytime you play drums, someone always tells you about this one group of women that play Afro-Brazilian drums, and you say, yes, I know, I'm part of that group. So it's been a great deal. I've learned so much, music and playing and conducting and teaching, and it's been a great opportunity traveling and learning and meeting everyone. And, practicar meu português. I still need to practice. I'm good at writing, but speaking is a little difficult, but I'll get there. Então a Marli, ela originalmente ela é da Colômbia e ela tá no Batala desde o começo, desde 2007. Fundadora. Fundadora, 13 anos. Desde o tempo lá que elas estavam esperando por instrumentos, a gente vai falar sobre essa espera. Mas no começo eles estavam um pouco, não sei se apreensivos, assim, de como o grupo seria recebido na cidade de Washington, né? E hoje em dia o grupo ele é um dos grupos de percussão mais conhecidos da cidade. Então, se hoje você fala que para qualquer pessoa que você toca num grupo de percussão, a pessoa ela vai primeiro já fala assim, é o grupo Batala, aquele de, né? Então, assim, é um grupo que ele já tem grande notoriedade na cidade, e ela também comenta disso, dessa jornada de aprendizado, né? Não só como membro, mas também como diretora, conduzindo, ensinando, que é uma grande escola para ela, e também de línguas também, que ela escreve bem português, mas ela está melhorando aí para falar. Marli, então, como é a sua experiência? Eu queria que você falasse um pouco para mim da sua experiência de membro, fundador, integrante do Batala,
músico, né? E passar todo esse tempo e hoje ser uma diretora musical do Batala. Porque eu conheço você e já muito você. Então, como é? Paulo. So he's asking her about how's her experience on transitioning from a founding member to a music director, because he said, well, he knows her, and he's Musician. he's pulled he's pulled her ears a lot in the meantime. So what's the experience that, it's a bit of pressure, no? Well, it's been good. I have played music and done dance for years, but I think that with Batala, it became really serious for me, especially because I was from the transition from, I think when the group was formed and Mariana was here and teaching us, I don't think people realized she was leaving. And then she said, oh, by the way, I'm leaving. Who wants to be a conductor? And some people volunteer. I didn't volunteer because I said, okay, I'm still learning. This is not my music. I want to really learn it. And somehow I was thrown into it. And I tried to quit a couple of times because I was, again, this was 13 years ago. So I was 20, early 20s. And I didn't want responsibility. But then I was thrown into it, and it actually made me, I feel like, a better player. So what I wanted to learn, I wanted to focus. I was playing dobra at the time. I wanted to focus in dobra and learning the dance and everything. But then it actually helped me learning all the instruments and learning how to conduct. I feel it made me a better percussionist and gave me a better hearing. And then when Giba started, pushing, it was an added, a nice pressure, to be responsible for sections and for remembering so that you can actually teach. So that's been very gratifying. Uhum. Então, para ela foi uma experiência gratificante, porque no começo ela só tocava, né? E a Mariana, quando elas foram pegas de surpresa, porque de repente a Mariana ela nunca deixou muito claro essa saída dela, né? E aí ela de repente falou assim, não, eu tô indo embora, a gente precisa de alguém aqui para me substituir. E a Marli, ela estava mais interessada assim, nesses 13 anos, ela estava com 20 e poucos anos, né? Era nova ainda, então ela tentou sair algumas vezes, mas não conseguiu. Então ela assumiu essa responsabilidade. Ela tinha essa vontade de estar mais na dobra e fazer as danças, mas ela foi vendo com o passar do tempo que o grupo precisava da ajuda dela, não só para a condução, mas também para passar os ritmos. Então ela teve que tocar o repique, melhorar o ouvido dela, e que essa pressão aí que a gente está falando é uma pressão boa, é uma pressão que a tornou uma percussionista melhor. Então ela tem gratidão por essa experiência. Então, Marli, eu venho acompanhando o seu desempenho, né? Depois que o Batala foi fundado em Washington, já faz todos os anos eu vou a Washington, não é isso? Every year. Então, assim, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de muitas pessoas em Washington, e você sempre foi uma pessoa que sempre me perguntou se estava legal, como estava, entendeu? Porque eu sentia que você queria crescer e avançar, entendeu? E eu acho que a humildade de uma pessoa significa muito para o desenvolvimento em uma corporação. E ser humilde não é nada mais nem nada menos do que ser inteligente. Parabéns. So Giba is congratulating Marli for being this humble leader,
that she always been very curious and always asking Giba if things are good and if it sounds okay, and more than that, being humble as a humble leader, that's a very intelligent way of leading. So congratulations for you being this person. Eu quero mudar de pessoa agora. So we are going to change a bit. Obrigada, Giba. Obrigado a vocês, Lara. Paulo, tem alguma pergunta para Marli ou a Karine? Yeah, I've got a question. How long did you wait for the instruments? Because I remember there was something crazy, like people waiting 6 months on the line. Is that at the beginning? How long was that? Do you remember? It was 6 months. So I think it was 3 months for the main. So there was a main core of people that got, I guess, the first batch of drums. So when we actually, our first rehearsal was actually putting the drums together. So for the first 2-3 weeks, we were just putting drums together. And then after that, a small group, I don't know how they were chosen, got drums. I got the drums the second time that Solange came, because she was coming and going and bringing small little batches. So the second time, she went one time and she brought more. So then the second time for me, it was, so from June, this was in September. So about 3-4 months. And we we still performed. We knew 3 songs. The funny thing is that we learned 3 songs and we started performing those 3 songs over and over and over. Yeah. So we used to switch drums. So everyone had an opportunity to play. Later, I know some people waited 6, I know maybe up to 9 months, I think. I heard. Oh my God. And that was a dedication. Like they came to practice and sometimes they borrowed drums for practice, but they didn't actually have one. I think the longest was 9 months. I waited 3 months, but. Eu tô perguntando para ela porque tem eu lembro muito que tinha essa espera, né? Lá ela esperou 3 meses pelo instrumento dela. No começo, a Solange ela fazia essas viagens ida e volta, né, dos Estados Unidos para o Brasil, e toda vez ela voltava com uma bolsa, né, de instrumentos. Então ela uma remessa. E aí ela tinha uma peculiaridade, o grupo, porque ele ficava revezando instrumentos. Ninguém ficava com instrumento fixo, né? As pessoas iam, emprestavam um instrumento para o outro, elas já começaram a tocar logo. Elas aprenderam 3 músicas e ficavam tocando essas 3 músicas o tempo todo. Mas teve gente que esperou 9 meses para. E nesses 9 meses tinha que ir em todos os ensaios e aí ficar fazendo revezamento, dinâmica de revezamento de instrumento. Então é um grande triunfo, né? Conseguir ter mantido o grupo unido, né, nesse período. Okay. Now I want to talk of the Queen, the groove in Washington DC. Dana, got it, Dana. Where are you? Oh, the Queen, a rainha do groove. Dana. Where are you? Oi. Got it. Hey. Let me tell you something, Giba. One minute. Gente, a Dana, ela toca baixo, viu? Sim. A Dana toca baixo e é uma pessoa que tem um super groove. E cada vez que eu chego em Washington, ela tá ali comigo. É uma pessoa muito querida. A mãe da Dana gostava muito de mim, muito minha amiga, fazia comida para mim, entendeu? Então, cada vez que eu vinha a Washington, eu tinha uma surpresa. Paulo. Yeah, so Donna, she plays the bass, and Giba carries her in his heart. He remembers he had a really good relationship with Donna's mother. That Donna's always prepared something
for him to eat. Yeah, and she's the groovy Donna. Manda você apresentar. So Now- please introduce yourself, Donna. Okay, so I'm Donna Beasley, and I've been in the band. I joined within the first year. I wasn't one of the original people, but I think I joined like maybe about 7 or 8 months after they started, something like that. I joined in February of 2008. So I have 2 Giba stories to tell that stand out in my mind. One has to deal with my mom, because my mom kind of adopts everybody as her, or she did, she passed away now. But my mom kind of adopted Giba sort of as her temporary son when he would visit. So I remember, I don't know if this wasn't the first year, but maybe the second year that he came. He was staying in an apartment, and we found out there was no food or something. And so my mother went ballistic, and she said, she was like, "There's no food. Do you remember you were staying in the apartment?" Yeah. And she said, "We got to bring him something." And I don't remember. We just went to the store and we just bought him some food. She was like, "What kind of shit is this? They don't have any food for him." And so we took him the food. So that's one Giba story I have. What's her name? What was her name? My mom? Yeah. Lee. Eli. Ei, Dana, vou falar em português e o Paulo vai traduzir. Eu tenho que traduzir também, né? Vai, desculpa. So Wayne, this is the first story. What's the second story? So that I can translate. The second one is the very first time that Giba came to DC to do the workshop. And we were so excited. We didn't know what to expect. The band had only been around for 1 year, and we didn't know what to expect. And we were so excited that Giba was coming. And it was so funny. I can laugh about it now, but at the time it was terrible, because Giba, when we were trying to play, we were so bad. And I just remember he would go like this all the time. He would go like that all the time. And we were just horrified. We just felt terrible. And you could see like he was trying to show us something, and we weren't getting it. And he was just like, and we were, but it all came out fine. But that just stood out in my mind. So that the following year, we really wanted to make sure that, we focused in and that we were ready when he came. Those are the 2 things that stand out. I mean, there's lots of Giba stories, but those are the 2 that stand out most in my mind. A Dona, ela não é fundadora, ela chegou com 7 ou 8 meses depois, ela chegou em fevereiro. Which month was it founded? Batala Washington in 2007 was. I think it was started in June of 2007, or May or just June of 2007. Então, começou em junho de 2007 e ela foi entrar no outro ano, em 2008, né? Começo de 2008. E ela tem duas histórias do Giba. Uma é sobre comida. A primeira vez que ele veio, ele ficou numa casa e não tinha comida. E aí ela falou com a mãe dela, né? Que chama Lee. E a mãe dela ficou, sabe, muito brava. Falou assim: que porra é essa que não tem comida? A gente tem. O que ele gosta de comer? O que ele precisa? E aí ela se movimentou e levou comida com o Giba, porque a mãe dela sempre adotava as pessoas do Batalá, né? Tinha essa coisa assim bem maternal, né? De acolher, né, as pessoas. E aí foi aí que eles tiveram essa primeira conexão. E a segunda vez foi a primeira workshop que o Giba fez, que todo mundo estava muito nervoso. Assim, agora ela fala que ela pode rir disso, né? Mas na época as pessoas estavam
petrificadas aí né, ansiosas para tocar, e o Giba ele ensinava as coisas e elas não conseguiam tocar, e aí ele fazia esse gesto que todo mundo já sabe, né, que é assim. E aí, nessa primeira vez aí, elas não conseguiram avançar muito, mas aí para o outro ano, aí elas se dedicaram bastante, ficaram focadas para estarem prontas para receber o que o Giba tinha para mostrar. Tem muitas histórias do Giba, mas essas duas são as que mais marcam ela. Deixa eu somente retificar uma coisa aqui. Não é que eu não tinha comida, viu? Porque todas as vezes que eu fui em Washington, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido. É que eu recebo como é que fala? Uma ajuda de custo. E aí eu não tive tempo de fazer compra, entendeu? Mas não é que eu não tinha comida. É que no apartamento, entendeu? Mas eu sempre fui muito bem cuidado, muito bem tratado. So what he's saying is that he's always been very, you always take good care of him. So it's not that he didn't have food. He usually has this like money to help with the cost, but logistically he couldn't, figure out, where to buy things. And but he's just saying, well, there was this story about the food being delivered to him or made to him, but that he feels that he's always been taken good care of. Dona, Yes. Como é a experiência de uma mulher como você, que já é experiente na vida, que gosta de black music, de soul music, que toca baixo, que tem um grupo? Como é a sua experiência de chegar no tambor e tocar e se dedicar e estar até hoje nesse grupo tocando para o povo e dirigindo também, né? So what's Donna? What's your experience? Your experience with, you obviously you play the bass and you like soul music and black music. So how's that your experience of finally being able to having the drum and playing Afro Brazilian music And direction, musical direction. and also doing music direction? Oh, I love it. I love it. And funny story, the band that I play with a band of people that I work with. That's what I play the bass. And somebody posted a video of my band playing something, and there was one of the Batalettes saw it, and she said, "Oh, look at Donna's other band. Look at Donna and her other band." And the members of that band said, "Oh, look, listen to this, talking about Donna's other band." But they are the other band. Batala is the band, and then that band is the other band. They think that Batala is the other band. No, they're the other band. Batala is the band. Okay, and so he knows what I'm talking about, because we have this discussion about he has a Fender and I have a different kind of bass, and we got this whole thing going. But the point is that yes, I really do enjoy playing Afro-Brazilian. I love Afro-Brazilian music. I love the whole, like the concept of being a part of that. And I think very much that, like, one time Marley was doing something for school, something when she was in, she was going to school for like the sound. Correct me if I'm wrong on it, Marley, but she was going to school she had to do some project, and I was helping her with it. She did all the research, but I learned a lot. And one of the things that I found, especially with respect to the history of samba reggae music, is that in many ways it parallels the history of jazz in the United States, because the same way
that the blocos were segregated, and that the blacks were not permitted to participate in the carnival. It's very similar to the history of jazz, where you had segregation in the United States, and blacks were not, kind of given their due in terms of music, and then there was a lot of stealing of their music by their white counterparts. And so what the musicians did is they invented ways of playing differently every time, so that couldn't be stolen. And so I could see a lot of the parallel between that experience in Brazil and the experience in the United States. I could go on and on, but yes, I love it, Giba. Thank you. Ela fala que ela ama, que assim, ela tem várias discussões aí com o Giba, porque ela tem um baixo Fender, o Giba tem um baixo também, e aí ela conta que é engraçado porque ela tem uma outra banda que ela toca com os amigos de trabalho dela, e as meninas do Batala falam assim: olha a dona com a outra banda dela, mas aí a outra banda dela acha que o Batala é a outra banda, e aí fica aquela coisa de ir de volta, um apontando para o outro. Mas ela falou uma coisa bem legal aqui, que a Marli estava fazendo um trabalho, né, para a escola, né, porque ela dá aula, e ela encontrou alguns paralelos na história da música afro-brasileira, dos blocos, né, do surgimento dos blocos com o jazz, onde os blocos afros eles foram um produto de uma segregação, onde os negros eles não podiam, né, executar sua arte, sua música, e enfim, eles fizeram essas formações, né, de bloco para poder romper com isso daí. Da mesma forma, o jazz aconteceu nos Estados Unidos também por conta dessa segregação. Tem um movimento musical muito forte, um movimento negro musical muito forte, mas eles viam que as ideias dele, os estilos, eles eram roubados, né, pelos brancos. Então se criou o jazz de uma forma que a cada dia a música era diferente. Então ficava muito difícil você roubar uma ideia, porque tem muito improviso, tem muitas mudanças. Então para ela é incrível essa imersão em outras culturas, porque aí ela consegue também contextualizar isso com a realidade dela. Legal. Muito obrigado, Dana. Muito obrigado. Thank you, Dana. It's okay. You have a question, Paulo? No, you can carry on, Giba. Não, tudo bem. Kate. Where are you? Kate? Yes, I'm here, Giba. Hey, how Bom dia. are you doing? Bom dia. Bom dia, I like it. Paulo, a Kate é uma das regentes também do Batala, em Washington, e é uma pessoa também que cada vez que eu vou lá em Washington, eu pego muito ela, porque ela toca dobra, né? É uma pessoa muito, é musicista também, a Kate. Então, é bom ficar meio que esperto e entender o que essas pessoas adquirem da gente para transpor para as pessoas que estão no grupo, entendeu? Então, depois eu queria que pedisse ela para apresentar e, a partir daí, você explica isso aí. Tá bom? So Kate, we are going to ask you to introduce yourself, but Giba did a bit of an intro for you. That you're also a musician, right? And a dobra player. And as with Mahdi, you receive a bit of that good pressure, and but Giba said that you're also very linked. You're very awake for the need of to do that passing over that musical knowledge that your group needs to
execute, you know, Giba's pieces. And so yeah, so introduce yourself. Welcome. Oh, thank you. So I am a math teacher in my real life. It's what I do. And so when I saw Batala for the first time, something woke up in me that's really connected to math. Like language and music and math are all connected to me. So I really, the first time I saw Batala in DC, so I joined the same day that Donna joined. Donna, I don't know if you remember that. We joined on the exact same day, but I had been trying to find Batala for a couple of weeks. There was a website and it said they would be practicing in a certain place. So I went to the place, no Batala. Next week, I went there again, no Batala. They had changed it somewhere else. So it took me a few weeks to find Batala, but I saw them playing in a parade the Mardi Gras parade in Clarendon. It was like their second gig, I think. And I just saw, I was going to see this parade and I saw these women carrying these big ass drums on their heads and they're walking with them on their heads. I later knew it was Juliana and Carol Montoni. They were carrying these big drums. And I said, I don't know who they are. And I just started following them. Mm-hmm. And I followed them all the way to this parade. And I just thought, next year I'm going to be in this band, in this parade. And I was. But I found out later they actually really, like Marley said, they really didn't know any songs. Maybe 3 songs, but really they were just playing some samba reggae and practically running. And it was really, by all accounts, a very bad gig. But I was just so impressed. And I said, I need to be in this band. And so I just started following them around. And at that time, there was no process for joining, really. So I just started hanging out. And then they, and Solange pressured me into playing snare. And so I played one show on Surdo. And I fell off the stage at that show. And so then I moved to snare and I played snare for a few years and now dobra. But it was also Solange. She, after that first year, she called me at my home and said, you need to be on the board. And I said, okay. And then I was. And then later on, she said, you need to do conducting. And I said, okay. And so Solange really pushed me a lot to take on more of a leadership role and to do more in the band. So I'm really grateful to her for not only starting Batala in North America, really, she brought it here, but for personally just pushing me before she left to do more, be better, challenge myself. So. Legal. Então, a Kate que ela está falando é que ela chegou junto com a Donna, mas ela conheceu o grupo como se diz, num desfile. Foi um desfile que não foi, assim, musicalmente não foi muito bom, mas ela foi impactada pelo grupo e ela viu, assim, as pessoas carregando um instrumento na cabeça, né, esses instrumentos grandões, e ela falou assim, nossa, interessante isso daí. Aí ela começou a seguir o grupo, né, com esse interesse de entrar. Ela é professora de matemática, então matemática, línguas e música se conversam bastante, então ela tem essa facilidade para ela. E naquela época não tinha um processo assim muito de entrada, né, na banda. Então ela ficava lá, ficava indo aos ensaios, aí eventualmente ela entrou, a Solange colocou ela para tocar caixa, e aí ela falou que ela caiu num show aí, o primeiro show que ela fez, ela caiu do palco, e enfim, aí ela ficou tocando caixa um pouco, depois ela progrediu para dobra, e aí a Solange indicou ela para entrar falou para ela para entrar no board, né, que é a diretoria, e aí depois falou para ela a Solange incentivou ela para ser uma diretora, conduzir. Então ela é bem grata a Solange por sempre estar empurrando ela para frente, para aprender mais e estar em um espaço de liderança assim dentro do grupo.
Kate, qual a sensação, qual o, como você se encontra quando você está dirigindo uma banda de mulher, com mulheres, em eventos tão importantes, porque o Batala de Washington faz muitos eventos, né? E eventos muito importantes em Washington DC. So, Kate, what Giba is asking is for you to describe a bit more your feeling and your experience of being directing, a group, a women group, with being a woman as well, and taking parts on so many, big events, important events in DC as you've done for so many years. Yeah, I'm always grateful for all the opportunities that I've had in Batala. I've been in places, especially in DC, that I never would have been involved in, met people I never would have met. So Batala really has been this amazing experience in terms of just sort of opening doors and widening experience, for sure. So that's been amazing. I think it's also been a really important part of our identity as a band that we are all women. And the amazing thing is we're all such different people. We do so many different jobs and have so many different types of lives, and we're so different in terms of just a wide variety of people. But with this one common goal that we have to make this music, it's just been an amazing experience to see all of this variety sort of condensed into purpose. And the fact that we're all women, I think, has been a very safe place for some people who really need or appreciate a place where women can be together, be women together, and with that common experience of being a woman in this country. I think that has been really important for a lot of people. And I've also have appreciated it as a place where we can just have this powerful feminine take on the music. So I think it's been an important part of our identity as Batala Washington. O que a Kate está falando é que essa o fato de ser um grupo feminino tem grande parte na identidade do que é o Batala Washington. À frente do grupo, ela tem ido a lugares que ela nunca imaginaria que ela estaria, né? Porque você tem acesso, né? Quando você vai tocar, você tem acesso a muitos lugares. Do ponto de vista de grupo feminino, é muito diversificado, né? As pessoas são muito diversas dentro mesmo num grupo de mulheres, as pessoas são diversas, tem vários perfis. E ela é muito feliz em ver que essa diversificação ela se condensa num propósito único, que é a música. Então, de alguma forma, para ela, a música as une. Aí, de um outro ponto de vista também, ela também está muito feliz com o papel que o grupo tem de colocar a mulher num lugar de poder com a música, né? Então, ela vê que as pessoas elas se sentem muito bem com isso, de estarem tocando, né, música e só entre mulheres, né? E por parte também do grupo, elas criaram um lugar seguro para elas experimentarem, né? Que talvez lá no país não seja assim, não haja tanto espaço. Então elas é isso, né? Essa combinação, elas têm um lugar seguro para elas se relacionarem e tocarem música. Afinal das contas, é a música que as une, né? Thank you, Kate. Thank you. Thanks, Kate. Thank you. Cadê Kate? Kate? Kate. Where are you?
Paulo, você quer perguntar alguma coisa a ela? Não, pode ir. No? Okay. Thank you very much. I forget the talk. One name is very, very important in the family, Batala family in Washington DC. Is Carolina Montoni. Carolina Montoni é a pessoa que faz o website, não? The website from Batala Washington DC. Então é uma pessoa que a gente não falou do nome, mas eu queria dar um alô, um salve para ela, entendeu, Paulo? Yeah, so Giba is saying that Carolina Montoni is a very important person in the history of DC, and he wants to give a shout out for her, and I believe she takes care of the website, right? And unfortunately she's not here, but Giba wants to show his gratitude for her work throughout these years. Ok. Agora eu quero falar com... Porra! Cadê você? Brandy! Brandy, come. Brandy é a menina que trabalhou muito, né, na organização do encontro, né, Karine? Do encontro do Batala em Washington. A Brandy trabalhou também muito para levar o Batala para Cuba, junto com a Sônia. E a Brandy trabalhou também muito para levar o Batala agora para New Orleans. Agora, em abril, é coisa que não funcionou por conta da pandemia. Então, Paulo, traz aí. E ela também tocou em São Francisco, né? Estava em São Francisco. Ela é de Washington DC. Não, ela mora em Washington DC porque ela é de Boston. Você vai falar com a menina. Where are you from? I'm from New York. Então, ela é de New York, vive em Washington, se mudou, foi morar em São Francisco e voltou para Washington, mas em meio a tudo isso, ela conseguiu organizar bastante coisa. So I'm going to translate that. So Giba wants to speak to Brandy, and she's a very important person in Batala as a whole. She's a great partner of Batala Mundo. And she's not only in DC, but she helped take Batala to Cuba. Unfortunately, she was take Batala to New Orleans. Unfortunately, because of the pandemic, that couldn't happen. But she also played with Batala San Francisco. She's from New York, and she lives all over the place. She's like San Francisco, then she's back in DC. It's difficult to follow her, but I know she's a very present. She's very, we all love her, very much for following us around and carrying on she's a guardian. She's one of the guardians of Batala Mundo. So yeah, Brandy. So introduce yourself, Brandy, please, and talk about help us to follow your line. Sure. Bon dia, everyone, or afternoon, evening, depending on where you are. I'm Brandy. I've been in Batala, DC, or Batala for 10 years, actually. July made 10 years. Started in DC. Found the band 10 years ago randomly during one of their practices. They were closed at the time, and I believe I joined a month or so later when they opened, and have been involved ever since. As was mentioned, I also left for about a year and a half and moved to San Francisco and play with them. Now I'm back in DC. I've also played a significant part in some of the larger events like Encontro in DC, taking a small group to Cuba. I think that was in 2017. The years are starting to run. And then this past spring, we tried to go to New Orleans, but because of the pandemic, we had to cancel that trip. My experience has been amazing, like the places that I've been able to travel, the friendships that I've made, the people that I've met,
of course, fighting with Giba is like #1 on the list. Yeah, it's been an amazing experience, and as the band grows globally, I'm still in awe of how all this started and how I happened to find this amazing family by happenstance. And yeah, that's my introduction. Vai, Paulo. Então, como ela estava explicando aí, que ela começou 10 anos atrás, em julho, fez 10 anos que ela entrou no Batala. Ela falou que ela entrou no Batala como um todo, né? E ela passou um tempo no Batala de Washington, depois foi para São Francisco, tocou com eles um ano e meio. Ela foi uma das organizadoras do encontro, né, do Batala em Washington. E aí ela fica impressionada assim com todo esse crescimento, assim como o Batala ele surgiu, né, praticamente em Paris, assim, e agora ele se tornou um grupo global. Então ela também se impressiona com o acaso assim dela ter encontrado essa família, né? As experiências, ela tem ido tocar tem tocado em lugares assim incríveis e tem tido experiências. As brigas com o Giba são a #1 das melhores experiências que ela tem, e as discussões com ele. Mas é isso, ela guarda no coração dela essas experiências. Brandy, como foi para você fazer parte da organização do encontro do Batala em Washington DC, e como foi para você receber gente do mundo inteiro em Washington em um evento organizado pelo Batala de Washington? So how was your experience organizing the encontro in DC and receiving people from all over the world to be under your responsibility? You want the real answer? No, it was, so I forget where the conversation came from, where, it was a small group of us that were talking about Encounter. I think we had just left like the first, was it the first carnival in San Francisco? And I think we happened to be talking about it. And I kind of, brought up the idea as a challenge to us. And then, of course, we went through the steps with Giba and Karine putting together the proposal. And never forget when Karine actually, sent me a message that we got it. I was at work, and I think I scared all my coworkers when I screamed. But it took a lot of teamwork from the band, a lot of organizing. We called in a lot of favors in terms of like our network around DC to make it happen. But it was great. Like I think it kind of hit me with the first show that we did in DuPont Circle, when that was kind of the first time that everybody like arrived and they were settled, and we saw everyone. Just the amount of people that came and watched us at DuPont Circle, I think I broke down and cried at it. It was pretty amazing. And I think I'm a glutton for punishment because I've tried to plan a few other things for Batala, but it's what I do for a living, so I enjoy it. Então ela tá falando que foi depois do primeiro carnaval de São Francisco, né? Para quem não sabe, o Batala de São Francisco ele tem uma data em maio que ele toca no carnaval. E depois desse primeiro carnaval, eles sentaram com o Steve, né? Eu acho que estava o Giba, a Karine, e eles começaram a falar sobre a possibilidade desse encontro. E aí depois a Karine foi e mandou uma mensagem para ela, e aí ela estava no trabalho, parece que deu um grito aí de alegria. E aí foi muito trabalho de equipe. Elas tiveram que dever muitos favores lá em Washington, porque elas contaram com a parceria de outras pessoas, movimentaram a rede de contatos dela e deles, e
E quando chegou no primeiro dia que teve uma apresentação onde todo mundo já estava tocando junto, e aí ela se lembra de estar muito emotiva, muito emocionada, com lágrimas descendo, assim, de estar excitada, né, por conta desse momento. Felicidade. Felicidade. Brandy, Yes. como foi a experiência de você sair de Washington, de uma banda feminina, e ir morar em São Francisco, onde a banda é mista? O que você sentiu de diferente? So what he wants to know is, what did you see as difference, transitioning from all women group in DC to a mixed group in San Francisco? How was your experience with that? It was interesting because, and I believe a few have already mentioned, like Marley, Donna, and Kate. In DC, we're well known, but I think it's also because we are a novelty, right? So because we are an all women band, there's like that wow factor. And also there are a few other samba reggae bands, but probably lesser known. Going over to San Francisco, there are a lot more samba reggae bands. So Batala San Francisco is one of many. So I think that is definitely one of the biggest differences, that probably for Batala San Francisco, it's a lot harder to get gigs, or they have to work a lot more to get gigs versus DC. And then also the fact that, DC is all women and San Francisco is co-ed. So there was, obviously I have friends in San Francisco and love them to death. There's definitely, there's a difference just in how the bands operate. But I think all in all, because of all of our purposes, it's still a family. I will say, like, the foundation that Solange was able to lay for DC has definitely helped in how DC has been able to operate and also grow. And I think because of that, we've probably been able to grow a little faster than some of our other US bands. So, again, I think it comes back to just like the wow factor that Batala DC brings, versus maybe another group like Batala San Francisco, where there's that wow factor in terms of the culture and the costumes and the music, but they also have a few other options if you're, musicians that's trying to shop around. There are less options in DC, and then especially less options when you consider that we are an all-female band. O que ela falou é que em Washington tem aquela coisa de ser um grupo só de mulheres e também não ter tantos grupos de samba reggae lá, né? Então tem esse efeito, ela fala assim, um efeito wow, né? Tipo assim, um impacto inicial. Então assim, a concorrência é menor em Washington. Já em São Francisco já é um mercado mais variado, mais competitivo, onde não só os contratantes eles têm mais opções de bandas, mas também os membros também, que os músicos, né, eles também têm um cardápio maior de grupos que eles podem participar. Tem várias, não é só não tem só um grupo de percussão de samba reggae, né? Tem vários. O Batala ele tem seu diferencial, que é a música e a identidade visual, né, dos figurinos, mas lá é diferente. Em relação a o que ela vê de diferença, assim, é que a Solange ela fez um trabalho muito bom em criar em definir os pilares da organização, né, da estrutura. Então, de alguma forma, o Batala de Washington ele conseguiu crescer mais do que as outras bandas pela forma como ele é organizado. E aí cada grupo tem o seu jeito de organizar, então ela viu essa de diferença. Agora, em relação a essa questão assim, de ser um grupo feminino e o outro ser misto, não fez tanta diferença, porque no final
está condensado na música e também nesse conceito de família, né? Então, ambos os grupos ele tem esse aspecto de família, né? Pode ser algumas coisas que mudam assim da forma como opera, mas assim o conceito de família, de cuidado é praticamente o mesmo. Ah, legal. Galera, a Luana de Houston, pela primeira vez entrou aí, né? Tá online. Só queria dar um oi para ela. Opa, Luana, tudo bom? Como vai? Bom dia, Giba. Olha. Mamãe barriguda. Bom dia, fala bom dia, Janaína. Bom dia. Babau! Cadê o Babau? Que linda. Ô, barriguda linda. Beijo. Depois eu falo com você aqui. Tá bom, beijos. The last question. Babau. Bye. Ok, gente. Mute. The last question of Brandy. Brandy, como é que você se sentiu depois de ter tomado o seu tempo com a Sônia para organizar uma ida de 40 pessoas do Batala Mundo para New Orleans e por conta do coronavírus a gente não ter podido ir tocar lá em New Orleans? Yeah, Giba wants to just to know how you coped with the expectation of organizing this gig in New Orleans with Sonia, and then because of the COVID, just backing off. So it literally took a year for us to get to the point where we could actually start organizing the trip. I probably got on most nerves in New Orleans because it was probably like a second job with the amount of phone calls that I was making, but definitely did tons of phone calls, and we finally got a response, and it kind of just snowballed from there. And then of course with time we tried to get as much done as possible with just the few months that we had prior to the trip. Didn't know because of the short timeline, like how many people were going to be able to make it, but we did have a really, great group that was going to make the trip. And then of course, because of the pandemic, we had to cancel just, to keep everyone safe. It's still a goal for me. I don't know how we're going to make it happen, but it's still a goal. And I have made it a point to, like, the contacts that we did make, I send them emails like every 2 weeks, one just checking in to make sure that they're okay, but also to stay, to stay on their minds when I do make the ask again. So it's coming. I don't have a date, but it's coming. Ela fala que ela não desistiu. Ela fica mandando e-mail para os organizadores, para que os organizadores saibam que ela está ali, está viva, está querendo organizar. E assim, o processo foi 1 ano de negociação, né? Era muito trabalho, acaba que se tornou um segundo trabalho pela quantidade de ligações que ela tinha que estar fazendo. E aí, a partir do momento que eles deram um ok, ela foi convocando as pessoas e ela ficava apreensiva porque ela não sabia realmente quantas pessoas iam poder ir, mas e ela tentou segurar isso até o último momento, onde ela teve que tomar essa decisão mais dura, né, de preservar as pessoas, né, a saúde das pessoas e aí dar um passo atrás na organização. Mas ela está confiante e ela não sabe como é que isso vai acontecer, mas ela ela é uma pessoa determinada. Agora, I want to talk for my best snare player. He's playing in Roma, in Bahia, in New York. Hi, Ellen. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Então, a Ellen, gente, é uma diretora musical também do Batala
de Washington. Ela, na verdade, a Ellison, ela conseguiu formar um núcleo, não é, Marli? Formar um núcleo de diretores de musical para apoiar ela, porque a banda é um número muito considerado, entendeu? Lá em Washington. E a Ellen faz parte desse time de diretores de musical. A Ellen toca caixa, toca muito bem caixa, parabéns. É uma pessoa que está envolvida no projeto, tem uma família, mas ela também tem o Batala como família. Ela viaja, encontrei a Ellen já em Roma, não? Roma? You go to Rome, no? Italy. Roma, em New York, maybe São Francisco, I don't know, mas tem São Francisco e Salvador do Brasil, né? Então a Ellen é uma pessoa que tem um caminho e uma história para contar sobre a experiência dela no Batala. So, Ellen, Giba did just a small introduction for you. I'm asking you to introduce yourself, but he said that because you're a big group, Alison made sure that you have sections and you have section leaders, and you one of them, and congratulations to you for being such a great caixa player. And he says that you got a family, and you're doing a very good job in juggling, your personal life with your attention to the Batala family as well. And he sees, and he's happy to have seen you around all Batala Mundo events, and you've been to San Francisco, you've been to Salvador, Rome, and yeah, so please introduce yourself, Ellen. Hi. Hi. Yeah, I keep forgetting that, like, when I joined this band, I was single and I wasn't even married yet. And now it's 10 years later, and in this band, I have taken 2 maternity leaves, had 2 babies. I have a 5-year-old and an 8-year-old now. It blows my mind that, like, Batala has been part of my entire family life. Yeah, so I joined in 2010. I had a drumming background. I kind of come from a drumming family. My brother plays drum set and conga, and I started taking the snare lessons when I was 9. So I played drums all throughout high school and college, and then I did drum and bugle corps, and I did not enjoy that. And so then I had a long stretch of not playing drums, and I was always looking for another project, and I was always trying to find other folks to play drums with. And I don't know, one day I was just walking down the street in Farragut Square, and I saw these people playing drums, and I was initially assumed they were high school kids, because usually when you see playing drums, they're a high school drum line practicing. And then I got closer and I was like, no, those are grown-ups. And then I got closer and I was like, those are all women. Like, it blew my mind. I was totally overwhelmed with excitement about it. And I was actually ended up joining at the exact same time as Brandy. Like, I think we both were in that camp of, like, we wanted to join, but they were closed. So we had to wait until orientation. So yeah, I came in as a caixa player. Kate had been the caixa section leader, but she was looking to transition to Dobra. So I was caixa section leader for a couple of years. And then in one rehearsal, Donna came up to me and got in my face and was like, why the hell aren't you a conductor? And that's kind of what compelled me to start trying my hands at conducting. But I did that for a couple of years, and then, as Giba mentioned, Allison, who is our musical director, she had to take like a few months off to go to Sri Lanka when she got married. And when she was going to be gone for a while, that's when the band sort of acknowledged that we needed an assistant musical director, because we are like a big enough band that you kind of need a couple of people wearing that hat. So I joined. I took the seat of assistant musical director, and I've been doing that ever since. And yeah, I went to Notting Hill. I went to Brazil for Carnival. I went to Cuba. I went to Rome. I've had a lot of really amazing experiences being a part of this band. Então, a Ellen falou que
nesses 10 anos de vida que ela tem dentro do grupo, ela entrou com a Brandy na época, né? E nesses 10 anos ela se impressiona que nesse período ela tirou 2 maternidades, teve teve 2 filhos, um de 5 e um de 8 anos, e ela só fica assim impressionada como o Batala ele faz parte dessa biografia da família dela. Ela já tocava percussão, né? Já era musicista. O irmão dela toca bateria e conga. E aí ela tocava no ensino médio e depois depois seguiu aí na faculdade, tocou mais algumas coisas, mas depois sempre ficava procurando o que tocar, com quem se envolver, né? E aí um dia ela estava andando na rua, tem uma rua lá que chama Farragut Square, e aí ela viu o grupo e ela falou assim, não, isso daí deve ser, eles chamam de drumline, mas são assim, não sei se vocês já viram esses filmes que tem de escolas, né, de pessoal tocando percussão, né, uma banda marcial. Então ela achava que era uma banda marcial de crianças, mas ela foi chegando perto, ela falou assim, porra, não, é de adultos. Aí depois e é de mulheres também. Então ela entrou, e aí inicialmente ela entrou tocando caixa. A Kate na época era líder de caixa, então ela queria transicionar para dobra e ela pediu para Ellen né, virar uma assistente. Aí depois a dona falou para ela, por que você não está conduzindo? Né? Então, e aí teve um processo, um momento ali que a Alison teve que ir para o Sri Lanka, porque ela ia se casar, e aí foi aí que ela foi também acumulando mais responsabilidades. Em termos assim de experiência de vida, assim, viajando, ela já foi para Salvador, foi para o foi para o Carnaval de Notting Hill, para Roma. Então assim, ela teve grandes experiências assim com o Batala já. Ah, legal. Ellen, how's your experience in Roma? Oh, that was amazing. It happened that my 40th birthday was that same week. And we had been talking about like, yeah, maybe since I'm turning 40, we're going to go do something kind of amazing, but we couldn't really settle on what we were going to do. And then this thing popped up that was like, oh, you could play a parade in Rome. Like maybe that'd be a cool thing to do for your 40th birthday. Yeah. So we said, yes, we would be doing that. And I think there was a group of like 8 or 10 of us from DC that made that trip. We were a pretty sizable group. And it was great. In the weeks leading up to that trip, I got a message saying that they were going to do the very first ever Mundo Banda show performance there. And they were going to put together a band of members from every single band. Like every single band that was going to be represented in Rome was going to have one player doing Mundo Batala. So I had all of these practices with Lorenzo where he was like singing songs into a recorder and like sending them to us so that we could learn it. And he had put together this little thing where it was like a minute and a half of music, but we went through 17 different Batala songs in that minute and a half. It was this really cool little piece that he put together, but it took a lot of time to learn it. And then we had just one. Did we just have one Mundo? I think the Banda show practice was just the once when I got there. So it was a real quick, very like tight turnaround thing to get ready to play that show, but we did it. And we had our very first Mundo Banda show performance in Rome. And that's just a pretty cool thing to be able to say I was a part of. Então, quando ela foi para Roma, o Gil perguntou assim, né, qual a experiência dela em Roma. Ela estava para fazer 40 anos de idade, e aí ela procurando algumas coisas para fazer, e aí surgiu esse evento, né, que o Lorenzo organizou, e ela, seria legal, né, comemorar os seus 40 anos tocando nas ruas de
de Roma. Então ela foi para lá e o aniversário dela era na semana, e aí coincidiu com uma coisa que o Giba pediu para o Lourenço de criar um grupo, criar um show com uma banda show dos grupos do Batala Mundo. E aí ela fez parte desse grupo. Aí na verdade, o Lourenço ele organizou uma música de 1 minuto e meio, onde se passam 17 ritmos do Batala. Então ela falou que foi muito difícil, mas que foi muito gratificante, porque é uma experiência única, né? De você estar fazendo uma viagem, estar no teu aniversário e ainda assim participar de estar com outras pessoas do Batala Mundo tocando, né? Numa banda. Legal. Ellen, como foi a sua experiência de dirigir um grupo tão grande no Carnaval de Notre Rio, Batala Mundo? So Giba is asking about what did you feel, conducting, such a huge band in Notting Hill Carnival? No, it was amazing. Transitioning from being a player to a conductor is a pretty big rush of adrenaline, but I think conducting a Mundo group where you've got a whole bunch of people from a bunch of different bands is the biggest adrenaline rush you're going to get in this band, because you don't really know what's going to happen. You can assume that the people know the songs the same way you do, but you might be wrong and it might be a total mess. So I don't know, there's so much joy on everyone's face, and that's the thing that I enjoy the most about Batala. I mentioned that I played drums in high school and college. All of that stuff is American marching band it's a military tradition, right? You're very tense and you're very stiff and you make an angry face, that's how I was taught to play drums. But Batala is this place where everyone is full of joy and exuberance and expression. And that's the best part of being a conductor, is you get to stand up there and get that, feel that coming from everybody. And so just standing in front of a group that big, you get goosebumps even just thinking about it. All that happy, excited, cathartic energy coming out all at once in your direction. It's pretty great. Thank you. Ela falou que assim, você já tem uma adrenalina de ser uma condutora do Batala normalmente, né? Mas quando isso chega assim, você está à frente de um grupo tão grande, né? Como é em Notting Hill, aquilo ali, assim, vai para as alturas, né? Então, assim, é uma adrenalina muito, muito grande. E aí é difícil também, porque você está lá na frente das pessoas, as pessoas estão olhando para você, você não sabe se elas tocam a música da mesma forma como você toca. Então, assim, você nunca sabe o que vai acontecer, se você vai fazer a chamada e se o pessoal vai entender. Mas o que ela falou legal é que, diferente da forma como ela aprendeu música, né, que é essa banda marcial, né, militar, as pessoas elas tocam e assim é muito rígido. As pessoas com cara, né, feia, ali brava, né, tocando. E o Batala não, o Batala é totalmente diferente. Então o Batala é mais suave, as pessoas estão alegres, você tem essa coisa do swing. Então é isso, uma experiência fez ela mudar o jeito que ela aborda, né, tocar o tambor, fazer música. Legal. Thank you, Ellen. Thank you very much. Thank you, Giba. Parabéns, Marli, por liderar essa galera toda, essas meninas, né? Fazendo música, que está com essa direção, com essa convicção de que a gente está fazendo música. Isso é importante, ter essa convicção de que a gente está fazendo música bem, de que está trabalhando, do que ficar conversando muito, porque conversa sem ensaiar e sem respeitar uma cultura não é o que resolve a vida de nenhum grupo. Parabéns para vocês por estar respeitando tudo isso. Queria falar agora. Deixa eu traduzir essa parte. Vai. So he just before we call for the next guest, he just saying that congratulations to Marli for leading this and putting music in front.
everything. It's very easy for us to leaders to lose, but to get loose only on talking and just discussing too much, and Marley seems to ground everyone on the music thing, on playing well music. So yeah, big thanks for Marley for doing that for Batala. And now we are going to Giba. Eu quero falar, je voulais parler avec celle-là qui est toujours entre moi et Brandy, la marraine de Brandy. Comment elle s'appelle? L'africaine. Africaine, t'es où là? Elle est où l'africaine? On te voit pas? Mais bien sûr, je suis là. Ah, fala, Paulo. Vamos. Aí a Carrinho, você pode fazer pergunta para ela em francês e a Carrinho traduz. Não. Eu quero falar com a pessoa que está sempre entre eu e a Brenda na hora das confusões, e ela é a madrinha da Brenda nas confusões, viu? Yeah, so he wants to speak to the person that is always like between him and Brandy on the discussions. So ela é a madrinha. So yes, como é que é madrinha em inglês, meu Deus? É sister. Parent. Godmother. Oh, yeah, the godmother. Cara de papel. Hola, Giba. Tu te présentes. My name is Marie-Ange. Home is Kenya, but now it's Washington, DC. Batala welcomed me 11 years ago. By chance, I was supposed to meet a friend close to a park. That friend was 2 hours late, but I didn't notice because there was this band playing this like fantastic music, and I was mesmerized for 2.5 hours. And after that, I went to talk to somebody and say, who are you guys? How does one join? And I don't know, some of you may remember Katou. So when I introduced myself, Katou said, Marie-Ange, you must speak French. So then it was like, my goodness, Brazilian, French, I'm home. And I started with sticks. So the way Batala used to do now is you want to join, you're going to spend a few weeks and you have these sticks and you beat an imaginary drum and you do that until we get drums. 2 months later, I got a drum. And it has been an 11-year-old long party for me. Okay. Então, o que ela está falando é que a Marie-Ange, ela é originalmente do Quênia, mas agora mora em Washington, e ela tem uma história. Ela entrou há 11 anos atrás. Ela estava esperando um amigo, esse amigo chegou, estava atrasado 2h30, e aí enquanto ela estava esperando, ela teve a oportunidade de ver o Batala, e aí começou a se informar, né? E aí ela se encontrou, primeiro falou com uma membro, né, que se chama Catu, e aí ela descobriu que falava francês, então ficou essa coisa do português, do francês, e bom, é assim que ela entrou no Batala, e desde sempre essa experiência tem sido 11 anos de festa para ela, né? Uma festa que tem durado 11 anos até agora. Então, Marie-Ange, desde que eu acompanho a evolução do Batala de Washington, desde quando eu venho e tudo, ao decorrer dos anos, foi criado um novo comitê, no qual a Marie-Ange fez parte, e a partir desse comitê, eu sinto que o Batala teve uma outra dinâmica administrativamente. E eu fiquei muito feliz com isso, e falei com ela, e eu queria que você dividisse isso com ela. So what you is saying that he perceived that once you became a member of the board, that Batala DC took a different path and it opened the path for development,
and he's really happy with that. And so he wants you to just share a bit of that with us. On how do you see that? Wow. After what, 2 years with Batala, I actually came to understand that it was like a worldwide movement. It wasn't just Washington DC. And Solange was on her way out. As an African, music is extremely, extremely important to me, and the thing speaks to my heart. Like there's no other way to say it. And I felt a very strong link to Bahia and the music we're playing. I think it's sometimes difficult for people who have never left the US to actually understand that link easily. And when I became part of the board, it was very important to make sure that those links were strengthened, if you will. And I think in part because of my background, but also the fact that I speak French, allowed me a closer connection, if you will, with the people in Paris. That's the mother of all bands, if you will, and you know, as well as Giba. So I was fortunate in that. But I also had a very great team. Eventually, Brandy joined the board. There are some board members who were there who are no longer with the band. But it was a group effort, and as with everything Batala, it was fun. Então, o que ela está falando é que depois de 2 anos que ela estava dentro do grupo, a Solange estava saindo e, enfim, elas tiveram que se organizar para seguir essa jornada. Mas ela, por ser africana, né, do Quênia, ela já tinha a música, e música na África, no Quênia, é muito importante, né? E então, assim, a música já reverberava no coração dela. E ela sentiu ela tentou passar para o grupo e sentiu essa responsabilidade de reforçar essa conexão das pessoas, porque as pessoas estavam aprendendo música afro-brasileira sem estar conectada com a cultura, né? Então, o papel dela foi ela viu a importância de conectar essa identidade mesmo, né? E o fato dela falar francês deixou ela mais perto do Batala Paris, que ela considera como a mãe de todas as bandas. Então, ela ficou mais perto das pessoas que estão organizando as coisas, eventualmente também o Giba. Teu áudio, Giba. Meu áudio está aqui, tá não? Pronto. Alô? Vou falar em francês para a Karine trabalhar um pouquinho, porque ela não tem feito nada esses dias, né, aqui nas lives. Marie-Ange. Oui. Yes. Pourquoi tu es toujours, au moment que je vais arracher les cheveux de Brandy, tu te mets de côté de Brandy. Pourquoi? Dis-moi. Tu fais quoi? À quoi tu joues? Attention. So in English, Giba is asking Marianne, why is she always, when he's going to pull Brandy's hair, she's always there to help Brandy. He wants to know why. A Marianne o Giba perguntou a Marianne por que ela fica sempre no meio defendendo a Brandy quando o Giba quer pular o cabelo da Brandy. Puxar. You have to tell Giba it is in our Washington DC bylaws, no hair pulling. Brandy, a Brandy falou que está no estatuto do grupo em DC que não pode pular o cabelo. Não pode puxar. Puxar. Mas tá bom. Thank you, Marion. Thank you, Marion. Thank you very much. I am talking now from one more people. The boarding. Hello, Lita. Lita, como estás? Está por aí? Lita.
Lita and Hilde. Na Lita, cadê Lita? Hi. Como estás? Very good. Você fala espanhol, habla espanhol. Como estás? Good. Oh, the Hi. big hair. The Yes. big hair. It's confidential. Hi, Lita. I have a question. Lita, eu vou falar em português. Como vou falar depois, Paulo vai traduzir. Como é para você estar na administração financeira, né, de um grupo tão grande em Washington DC e poder administrar tudo isso de uma forma que seja muito legal, para que todos entendam a finança de um grupo, para onde vai o dinheiro, para onde não vai, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. 1 minuto, Paulo. Paulo. Oi. Já posso traduzir? Vai, viado. So, Lita, he's asking the importance, because you're doing some financing and administrative tasks in the board, right? Yes. How important it is for that transparency to be shown to everyone, so that everyone knows what's happening with your your assets and the money, and talk about introduce yourself as well, and just talk how important it is for the unity of the group. Okay. Thank you. Lita, I'm on the board. I joined the band in 2010 with Ellen and Brandy. So it's been 10 years, but 5 of those years I've been on the board as the finance person for the board. It's the way our structure is in DC. It's all thanks to Solange, because Solange, it was her intent from the beginning to create this band where there is a separation between the director of the band and the other parts of the band. So the board creates the health of the band. It keeps the band functioning, while the director can concentrate on the mission and the music and keeping us in the culture. So it's been a great honor for me to be able to do this with all of these wonderful women. This is all one family. So it's important for us in that way to be transparent, because we are all equal family members. And so, we spend our time going out, doing these shows. Yes, we build up finances, but the point of building up the finances is to be able to keep our mission going. So we can invest in drums. We can invest in the community in Salvador. We can, buy the costumes, and with our costumes, we present the culture to, all of the people who like to see these women carry these big ass drums around and play. We get something out of it with the experience, but also we are sharing the Afro-Bahian culture. So, with that, it's been a great honor for me to be able to be on the board, to go to Brazil, to actually experience it myself, and to bring all of those things back to our community. I get the chance to meet all of these wonderful people. And for me, it's interesting because I'm an introvert, actually. And so joining Batala helped me to express myself more. And it's interesting not knowing all of the different languages. I cannot speak to everyone, but I know that I have a bond with them. I see these lovely faces in the room that I've met before on these trips.
And I don't have the words for you, but you know that the love is there, and that's what Batala has created. So anyway, that's me, and that's the finance part. Então, o que a Lita falou... O que a Lita falou é que ela está há 10 anos no grupo, 5 deles ela está dentro do board, e que o legado que a Solange deixou é que na estrutura você tem o board, cuidando da parte administrativa, mantendo o grupo, e tem os diretores musicais, que eles se encarregam de manter a parte da música, né, dessa identidade aí que a Marinha falou, essa conexão sendo mantida. Então, dentro do trabalho dela, Não, o cachorro. Olha o cachorro. Pronto. Então, dentro do trabalho de finanças, tem que ser transparente, né, com todos, porque todos têm essa divisão dentro de uma família. Essa divisão ela é equalitária. Todos precisam ter uma opinião, todos precisam saber o que está acontecendo. É lógico que eles fazem essas apresentações, recebem dinheiro, mas o que eles precisam é manter o propósito do grupo, que é a música. Então, eles precisam fazer que isso continue, né, distribuindo isso entre os membros e também apoiando a comunidade em Salvador, né? Porque a gente ajuda as pessoas que estão lá fabricando os instrumentos, que estão fazendo os figurinos. Então, esse daí é a parte da administrativa, assim, que ela faz. E em termos assim, de cultura, ela é muito introvertida, né? Ela como se diz, às vezes ela não se expressa tanto, mas dentro do grupo ela foi se abrindo mais e ajudou ela a se expressar mais como mulher. São pessoas maravilhosas que estão também dentro do grupo, mas nessas viagens que ela faz, o que ela descobriu é que você pode não estar falando a mesma língua, mas é incrível como você olhando, você já tem uma conexão com todos, né? Você pode não falar a língua, mas você já sente que você tem um link, né? Que você já tem algo que une. E isso para ela então, assim, tem esse lado assim da finança, do administrativo, mas tem algo assim muito maior por trás disso. Creo que está bien, ¿no, Lita? I'm sure you said it better than I did. Giba. Giba's on mute. Lita. Ok, muito obrigado. Eu acho que você é uma pessoa que tem um carisma muito grande com as pessoas. Sempre que eu vou a Washington, a gente tem uns ensaios lá na rádio onde você trabalha. Eu vejo o cuidado que você tem comigo, o cuidado que você tem com a banda. Isso é uma coisa que eu só peço a você gratidão, te agradeço, e acho que o que você acabou de falar, muitas pessoas nesse grupo precisam entender, né? Que a gente, estando no Brasil, a gente pode não estar falando a mesma língua que todo mundo, mas estamos em uma família onde a gente pode se entender. Basta a gente fazer realmente parte dessa família. So he's just saying thank you to Lita for being who you are and having all that he feels that respect that you have for Batala and also for Giba, and what you said about this connection is very important. Is a lot of people need to understand that and perceive that that independent if you speak the same language, we are all a family and we all have shared this connection. So thanks. Thank you. Thank you very much, baby. Tá faltando 5 minutinhos aí do... Ok. Eu queria somente agradecer. Eu queria lembrar uma coisa hoje. Hoje, a Nina acabou de falar comigo, hoje é o aniversário de rock, né? Do índio. O cara que cuida da casa, que cuida das pessoas. Então, era só para dizer um parabéns aí pro rock, tá? Uhum. Queria agradecer a participação da Dênia, da Kimberly, do Pierrick de Paris,
a Arabel, o pessoal de Brasília, né? Que é a Dênia, a Nina, a Jana, a Bia e a Márcia, Cristina de Bahia, Cristian de Buenos Aires, Dana, cadê? Cadê? Sandy Homero. Sandy, parabéns aí, viu? Obrigado pela participação. Jenna e Cristal, ok? Também quero falar que para a gente é um pouco meio duro a gente não poder ter o privilégio de ter a Alison hoje com a gente, mas eu acho que por motivo de saúde ela não está presente e a gente está muito feliz por saber que ela faz parte da família e estamos mandando boas energias para ela e faz a tradução aí, larga a música para todo mundo ouvir e tal. So Giba is just, send some big shout outs for everyone, all the members. I'm sure you hear his name from all over the world is here. So thanks for being present. And we're very, very, well, we really wanted to have Alison here because, we love her so much. And, but we know that she's still in the family. So please send, I'm sure she's going to catch up with the recording, but just send her a big hello and thank you, and we hope everything goes well with her. So all the best wishes for everything and for you, and also in my name, Paulo, I want to thank you all. I miss you all. Love you so much. All nice faces. I remember seeing the next Saturday, everybody from DC in the workshop, ok? A gente podia falar isso aqui rapidinho antes de fechar? Pode. So just because Giba said, that he expects to see all of you in the workshop. Mas não é aberto não, viu? Yeah. So we know. Can someone just describe a bit how you're dealing with this pandemic and how you came up with this idea of having Giba doing a private workshop for your members? I think is a really good idea. I was there yesterday for a small part, and Giba sent me the videos, and I think it's very innovative and could be an answer for, well, we don't know how long this the lockdown measures will last. Something that definitely affects us on a global level. So can anyone just describe shortly what's happening so that I can translate to everyone? Please. I'm looking at Marley, and Marley's looking at me. Nicole? I was going to say, Ellen, could you lead us in that discussion? Yeah, so we had gigs in March that all started getting canceled, and we were supposed to have rehearsal on March 7th, and the day before we were like, yeah, maybe we shouldn't do that. So it all sort of came down at the last minute, and we've just been doing Zoom meetings every Saturday morning. We do like a social hour, so we can just see each other's faces and say hello and hear from anybody who just needs something right now, people who might just need somebody to talk to, or might need some resources, might need to connect with somebody. So we do that every morning. And then we had been breaking out into sections, and I would take the kaishas, and Kate would take the dobras, and Marley would take the hipikis, and we would all do separate little Zooms with our sections. And that was going okay, but there's only so much you can do in that environment. There's only so much you can learn when you're just focusing on one drum. And then Giba actually reached out to Marley about this idea of offering some sort of virtual workshop. So I'm going to toss to Marley now, and you can explain a little bit about what you guys came up with. Yeah, so we actually, I personally was looking for other ways to engage everyone besides sections. And it just happened that Giba said, hey, let's do something and see how it goes. And we had our second workshop yesterday. The first one, we have assistance from people from Batala Paris, which is very nice. And somehow we're learning a new song that's going to have 20 transitions. Right, Giba? No, three. I was the one that said that it was the pandemic song. So the first time we learned the song
3 parts of a song from Batala Paris, and then yesterday we went over it. It was just him individually, and then we do it through Zoom. Then he sends recordings. I recorded the session yesterday and shared it. We have a internal Facebook group with the Batala Washington, so I share it. We're looking at the videos now. We're going to try to record us separately and then put it together. That's this weekend's project and see how it goes. So it's an experiment so far. Então, vou traduzir. Então, o que a Ellen falou é que, assim, no começo da pandemia, eles começaram a ter os contratos sendo cancelados, né, em março. E à medida que foram sendo cancelados, elas sentiram a necessidade de se encontrar nessas reuniões de Zoom. E aí, simplesmente para as pessoas trocarem, para conversarem, se precisavam de alguma coisa, para dar um suporte mútuo, né? E aí, à medida que isso foi avançando, elas se separaram em sessões. Então, você tinha um grupo de caixa, uma sessão de Zoom de caixa, outro de dobra, né, de repique, surdos. Mas só que tem você tem um limite do que você pode fazer por sessão, né? Então, quando elas atingiram esse limite, coincidentemente o Giba chegou até elas e propôs essa ideia de um workshop virtual. Então, elas fecharam, se eu não me engano, foram 8 sessões de workshop virtual, onde ontem foi o segundo workshop. No primeiro, eles estão passando uma música, fizeram com alguns membros do Batala de Paris, acho que foi a Ketchup, a Farida, o Giba e a Karine. E eles estão fazendo uma música nova, que ontem a gente até brincou que vai ser a música da pandemia, vai ter tipo assim 20 frases, né? 20. Mas assim, o Giba ele tá propondo 3 transições e estão trabalhando nisso, e isso é um experimento, que é uma forma bem proativa de trazer soluções novas para ter engajamento, interação com os membros do grupo, né? Porque é muito fácil você ficar isolado. Então, parabéns aí para vocês. É isso. Então, agora vocês podem abrir os microfones. You can open your mic to, thank you very much, so that you can say hello to everyone. And I'm going to, put some music here so you can sing along. Música. Parei. Thank you, everybody. Thank you. Tchau, Karine. Bom dia a todos. Thank you. Obrigada. Brasília. Gracias. Beijo. Obrigada. Love you all. Semana. Obrigada. Tchau, Bebel. Bebel. Obrigada. Hello. Semana, Filha, beijo a todos, boa semana. Todo mundo. Obrigada. Todo mundo. DC. Maravilhosa. Tchau, Brandi. Tá dando para escutar? Todo mundo. Tchau. Cadê a Farida? Vai cantar? Sim. Canta aí. Cadê a música, Paulo? Tá aí, tá? Cadê a cantora? A cantora oficial do Batala. Cadê ela? Olha aqui. Hola, ¿cómo te va? Sabes que eu sou. Olha, Cassiane sorri. Ainda não. Vem cantar. Dame palmas da gente. Jesus para boa. Vive refletindo
singing now. I'm recording, okay? So you all be graded. Go, Karen. Tá bom o som aí? Cadê a Cris? Sabes que eu sou. Onde vai, Pierrick? Para Cristian! Go, Brandy. Bora, Arabel. Solo, agora é você. Eu? Agora parou. Mas você tem que mandar um poema, alguma coisa aí. Cadê o Giba? Cadê o Giba? Beijo, tchau, gente. Vai. Guardame. A passar o Babasau. Tchau. Tchau.